Olá galera, eu sou Edson Amaro. Algumas pessoas já devem ter visto meus vídeos no YouTube. Eu fiz alguns vídeos anteriormente falando sobre questões políticas, como legalização da maconha, aborto, república, monarquia, sobre a influência da religião no Estado, sobre esse absurdo que é os motoristas terem que dar troco e dirigir ao mesmo tempo, colocando nossa vida em risco. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre literatura, porque eu vi no YouTube um canal de uma garota, parece que o nome dela é Vanessa, eu sei que o nome do canal dela é Vez Valadares, e ela comenta grandes classes de literatura, e me deu vontade de falar de literatura no YouTube. Para começar, por conta dessa onda de manifestações que tomaram conta do Brasil, eu queria falar de um cara que eu admiro muitíssimo, José Saramago. Esses dois livros aqui, eu os comentei na minha monografia de pós-graduação na UERJ, FFP, ali em São Gonçalo, Faculdade de Formação de Professores. O título foi Vidas Cegas, a crítica ao capitalismo em Vidas Cegas, de Graciliano Ramos, ensaio sobre a cegueira e ensaio sobre a lucidez, de José Saramago. O que tem de importante nesses livros? O primeiro, Ensaio sobre a Cegueira, eu considero um dos maiores romances da língua portuguesa. Saramago fala de um país imaginário em que todo mundo fica cego, há uma epidemia de cegueira, uma cegueira branca. As pessoas dizem que estão se afogando em leite. E para conter essa epidemia, o governo pega os cegos e os tranca num hospício abandonado. Então tem aquela ideia antiga de cegueira relacionada à loucura. Se um cego guiar outros cegos, ambos cairão numa cova, diz o Evangelho. Então a cegueira é uma metáfora para a loucura, para a insanidade. E essas pessoas ficam ao Deus dará, porque o governo diz que vai lhes dar apenas comida, é uma espécie de bolsa cegueira. E não terão nenhum contato no mundo exterior. Se o lixo que eles produzirem causar um incêndio, na hora de serem queimados, os bombeiros não irão ajudá-los. E acaba acontecendo um incêndio e eles saem para a cidade e a cidade está destruída porque todo mundo ficou cego, não há mais civilização. E eles precisam se organizar entre si para sobreviverem. É uma discussão sobre o Estado. O que é o Estado? Para que serve o Estado? O homem que é esse ser político, um homem que precisa de limites. Então aquela frase de Hobbes, o homem é lobo do homem, Hobbes está muito presente na obra de Saramago. E aí ele depois escreve a continuação, Ensaio sobre a Lucidez. Aquele povo todo tinha ficado cego, o governo cagou e andou para esse povo, aí vieram as eleições e esse povo indignado vota em branco em sua maioria e o governo não tem legitimidade. E aí os governantes decidem abandonar a capital do país. O presidente, o primeiro-ministro, outros ministros abandonam, o prefeito também joga a toalha, os vereadores jogam a toalha e aquela cidade fica vivendo sem os políticos. E o povo tem que tomar o governo da cidade nas mãos. E todo dia passeata, e todo dia reunião em praça pública. O conflito do Ensaio sobre a Lucidez é o conflito entre a praça, a ágora, como se fazia a política direta na Grécia, em que as pessoas falavam e propunham e ali votavam e decidiam como uma assembleia de sindicato. E a política estreita, fechada, dos gabinetes que
atende apenas a pequenos interesses de uma elite, porque Saramago criticava essa democracia apenas formal. Ele dizia, hoje em dia se contesta tudo, se contesta a igreja, se contesta, mas não se contesta a democracia, que é você não gostar de um governo, e aí você vota num que talvez te represente, talvez você venha gostar, mas fica só nisso. E os donos do poder, os bancos, as multinacionais, não são democráticos, não são sujeitos ao voto popular. E aí é uma experiência de democracia direta que Saramago imagina, o povo dominando uma cidade, tudo se decidindo na rua. E aí há agentes inimigos que tentam destruir essa democracia, agentes que usam nomes de aves marinhas, gaivota, papagaio do mar, porque estão a serviço do Leviatã, que é esse símbolo do Estado que o filósofo Hobbes criou. E o Leviatã é um monstro marinho, que aparece primeiramente no livro de Jó. Então eu gostaria de recomendar a vocês essas duas obras magistrais, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez, de José Saramago. Até o próximo encontro.